Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes nos nossos corações essa noite. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. Palavra do Senhor que diz: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E trazei-me também, e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua santa palavra, e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, que o Senhor fale conosco de maneira apropriada, que o Senhor ministre a Tua santa e insofismável palavra em nossa vida, que nós possamos sair daqui, nesta noite, melhor do que entramos, Senhor. Mercê da Tua palavra que cura, liberta, a Tua palavra que age profundamente no ser. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado, porque se aqui chegamos nesta noite, neste momento, é porque o Senhor tem nos trazido. É porque esta palavra é para o nosso coração. Então faz assim, Senhor. Ministra em nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome preciosíssimo de Jesus de Nazaré, Senhor nosso e Deus nosso. Amém. O título do sermão desta noite é As armadilhas do coração caído. As armadilhas do coração caído. Se eu te fizer uma pergunta, existe liberdade plena? O que você me responderia? Existe? Mas o que seria a liberdade plena? A liberdade plena seria a não sujeição da vontade própria a qualquer vontade alheia. Ou ainda, a capacidade para pensar e agir por si próprio, não sendo constrangido a fazer o que não deseja e nem a ser escravo ou prisioneiro de alguém ou de algum sistema. Existe a liberdade plena? Mas o que seria a liberdade nesse sentido? Seria a autonomia do ser? Ou seria a autossuficiência pessoal? A independência da alma? Podemos, de fato, ser 100% livres? Será que sim?
estaríamos encarcerados em algum lugar, em alguma masmorra existencial, será? O que acontecia com aquele jovem é que ele se sentia exatamente assim. Por isso, a parábola proposta por Jesus apresenta o desejo de uma liberdade plena, que na concepção do filho mais novo significava a independência financeira, a independência de vínculos familiares, a independência para a sua autodeterminação. Mas será que ele estava encarcerado na casa do seu próprio pai? Seria o moço prisioneiro de seu pai? Será que sim? Mas, queridos, a ideia de liberdade está sempre ligada ao desejo da felicidade. E um símbolo da liberdade, por excelência, é a imagem dos pássaros voando. Mas os pássaros não voam porque são livres. Os pássaros voam porque são pássaros. Então não podemos olhar para esse modelo e desejar isso para a nossa vida como se nós não tivéssemos que prestar contas para ninguém. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Sobre a liberdade plena e a sua busca como armadilhas do nosso coração caído. Então veremos 4 conselhos que o texto bíblico nos apresenta para entendermos o que é liberdade plena, se de fato existe e pode ser alcançada, ou se não vem a ser apenas e tão apenas uma armadilha do nosso coração caído. O primeiro conselho: cuidado com os desejos do coração caído. Cuidado, porque nós temos um coração caído. O texto lido nessa noite, os versículos 12 e 13, vão dizer: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, eu imagino que aquele jovem estava irrequieto. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Perceba, querido, que o desejo pela liberdade plena, que julgava não possuir na casa do pai, tomou o coração daquele rapaz. Ele desejava ser livre de todos, de qualquer sistema que o prendesse, mas a pergunta que devemos fazer é: ser livre de quê? O que nos aprisiona? Talvez ele quisesse ser livre da presença do pai. Talvez ele visse o pai como um carcereiro de sua vida. Talvez ser livre da presença do irmão mais velho. Talvez ele visse seu irmão mais velho como alguém que o subjugava. Talvez ser livre das rotinas da família, que representavam grilhões para a sua alma. Talvez ser livre da casa que usufruiu tantos anos e da qual deveria ser grato, mas não era. Talvez ser livre daquelas pessoas com as quais convivia. Talvez ser livre da história de sua própria vida, porque talvez entendesse a sua vida como, de fato, uma masmorra. Queridos, a parábola do filho pródigo é a história da rebelião da alma humana contra aqueles que só lhe fizeram bem. E é exatamente assim o nosso coração. Nós queremos e desejamos uma liberdade plena. Mas é certo que aquele mancebo não tinha razão. É certo que ele tratava os desejos frívolos de seu coração como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Ele não sabia lidar com tais desejos. Mas a pergunta que eu faço nesta noite: e você? Será que você sabe lidar com seus desejos? Será que você também não está buscando liberdade plena? Será que a sua vida não consiste em uma masmorra? A casa de seu pai, talvez, jovem, seja a sua masmorra, segundo o seu coração caído. Talvez a presença de sua família, talvez as rotinas da casa, ou talvez a faculdade que você escolheu fazer, ou, para você, marido ou esposa, talvez seja o seu casamento entendido como cárcere, ou talvez seja o seu emprego, ou talvez pai e mãe sejam seus filhos. Mas há de fato necessidade de sair a mesmo? Ou apenas não se trata de um desejo do coração caído? A verdade, queridos, é que nem sempre
desejos são de fato necessidades. Então precisamos separar o que são desejos daquilo que é de fato necessidades. E não raras vezes desejamos coisas que não precisamos. Ouça, a pretensa liberdade plena, exigia algo em troca para aquele rapaz. Qual é o preço que nós pretendemos pagar por uma pretensa liberdade plena? Qual é o pretexto? Aquilo que nós usamos como desculpa para buscar, nos aventurar e encontrar tal liberdade. Para o jovem, o texto nos diz que custou a ausência do pai, custou a ausência do seu irmão, custou a ausência dos amigos da família, custou a ausência da própria casa, custou a ausência da segurança, da paz e, finalmente, custou-lhe a sua própria dignidade. Quais são as motivações que nos levam a decidir por uma pretensa liberdade? Para aquele jovem, queridos, era a sede da novidade. O desejo de não prestar contas a nada e nem a ninguém, a vontade de viver como bem quisesse, ou talvez como se não houvesse amanhã. Ouçam o que o mundo ensina, e eu peço a licença para compartilhar aquilo que está no mundo, que vocês veem todo dia, sobretudo os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens. Perceba o ensino do mundo. Garota, eu vou para a Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema? O meu desejo é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro. Percebam, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente. E a gente vai tão de repente, que não sente saudades do que já passou. Eu dou a volta, pulo o muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na minha vida, ninguém manda não. Eu vou além desse sonho, garota, eu vou para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema e o meu destino é ser estar. Será mesmo? De verdade, você pensa assim, jovem? Ou será que não seria uma falácia? Uma falácia é uma mentira tão bem contada, mas tão bem contada, tão bem ornada, que parece ser verdade? Não. Esse ensino não é bom. Mas Satanás apregou as vitórias da liberdade plena e da vida independente como se fossem verídicas, como se fossem factíveis. Foi Satanás quem tentou o Adão e a Eva a uma vida à parte da presença de Deus, longe da vontade do Eterno, e nós sabemos exatamente o que aconteceu ao final. Ou não? Mas o que Satanás não mostrou foi nossos primeiros pais serem expulsos do jardim das delícias, o jardim do Éden. O que Satanás não mostrou foi nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo privados da presença bondosa, maravilhosa, majestosa, cuidadosa de Deus. O que Satanás não mostrou foi nossos primeiros pais trabalhando penosamente a fim de granjear o pão de cada dia. O que Satanás não mostrou foram os cardos e abrolhos que nasceriam na terra. O que Satanás não mostrou foram as dores do parto para as mulheres. Percebem? E o mesmo discurso continua na boca do maligno, as supostas alegrias da vida louca, das drogas, do álcool, do sexo fora do casamento, do elan pela vida, como se a vida dentro da família e dentro da casa do Senhor fosse pouco, ou como se fosse apequenada. Mas o que Satanás não mostra
são os leitos dos hospitais cheios por causa das doenças, muitas que poderiam ter sido evitadas. O que ele não mostra é a dor e a agonia que vem da ausência de Deus. Eis aí, queridos, a síndrome do filho pródigo, a busca pela liberdade plena, seja a qual preço for. É o mesmo desejo por Tarsis que invadiu o coração do profeta Jonas, roubando somente de tal forma que Nínive, mesmo sendo a vontade de Deus, não passasse de uma realidade distante com a qual não deveria se envolver. Embora fosse um profeta do Senhor, ele preferiu a sua própria agenda do que a agenda do Criador. Quantos casos de pessoas você conhece que usaram a desculpa da liberdade plena para romper compromissos assumidos? Quantas pessoas largaram tudo para trás, pessoas que se revelaram irresponsáveis, que faltaram com a palavra, que foram inconsequentes, e para buscar o sonho almejado feriram pessoas, desfizeram famílias, quebraram votos matrimoniais, abandonaram filhos e os expuseram a maus tratos. Vê-se, por exemplo, esse caso absurdo aqui de Brasília, de uma mulher que decidiu viver a vida loucamente, que fez tanto mal para o próprio filho, culminando com o mal que fez a criança, mutilando a criança em seu órgão genital, e depois, com sua cúmplice e comparsa, esquartejou a criança. Ouça! Desejos por viver vidas outras, todos nós temos. Quando nós nos sentamos nas cadeiras dos cinemas e vemos as narrativas, é claro que, como seres humanos, com o coração caído, claro que pensamos em outra vida, em outra possibilidade. Como seria a minha vida se eu fosse diferente? Como seria? Onde eu estaria hoje? Claro que tudo isso a gente pensa, passa no nosso coração, querido. Nós não conseguimos evitar. Não somos culpados dos desejos que surgem no nosso coração, desesperadamente corrupto, mas nós somos, sim, responsáveis quando damos vazão a esses desejos, quando não damos ênfase à vontade de Deus. O desejo pela liberdade incondicional levou aquele rapaz a ser precipitado e a romper com tantas coisas caras, valiosas, preciosas. E para quê? Para sofrer algo desnecessário, para ser humilhado, para jogar o nome da família na lama, para se tornar menos digno do que porcos. Quantos homens e mulheres têm abandonado o casamento para viver um romance, para o desfrute de uma paixão? Quantos homens e mulheres têm se aventurado, flertando com o perigo? A melhor coisa que a gente pode fazer é o que José fez ante a mulher de Potifar. Ele não ficou para ver se dava conta de resistir, ele não flertou com o perigo. Ele não fez galanteios para a mulher alheia. Não. Ele não ficou ouvindo galanteios. Ele não brincou com coisa séria, então ele se levantou e correu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, queridos, seres humanos caídos, nós que somos especialistas em justificativas infundadas para transformar desejos vis em necessidades. Eu preciso ser feliz. Então, em nome da minha felicidade que eu tanto busco, eu posso romper com tudo e com todos. Família, esposa, marido, filhos, pais, igreja e com Deus. Em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, eu quero te convidar a fazer uma reflexão nessa noite e pergunte-se a si mesmo: eu realmente preciso disto? Ou não passa de um desejo?
Segundo conselho, cuidado com os seus desejos, porque podem não ser a vontade de Deus. Se você vasculhar esse texto de cima a baixo, o texto lido, você não vai encontrar a vontade de Deus. Você vai encontrar a vontade do homem. O jovem do texto não empregou os recursos de sua herança na construção de nada que fosse virtuoso, não. O rapaz não construiu uma família, não comprou uma fazenda, não desenvolveu um projeto construtivo para a sua vida, não. Ele não fez nada disso, queridos. Talvez ele pensasse, para que fazer essas coisas se a vida é tão breve? Para quê? E o que ele fez? Ele se envolveu numa viagem para o mais longe possível da presença do Pai. Quanto mais longe, melhor. Ouvimos hoje pela manhã, é o Jonas que quer ir para Tarsis, quer chegar à Espanha, no fim do mundo. Quanto mais distante de Deus, melhor. Então ele se entrega às aventuras, o vento batendo no meu cabelo, as ondas na minha perna, sabe? Eu vou para a Califórnia, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz independente de tudo e de todos, eu quero, é a minha felicidade. Ele se entregou à efemeridade das coisas e da vida, mas em momento algum ele pensou em Deus. O que Jesus estava dizendo nessa parábola, queridos? Ele está dizendo, cuidado com os seus desejos, porque os seus desejos podem não ser a vontade de Deus. Cuidado. Louvado seja o Senhor. E no seu coração o jovem pensava, não importa o que eu tenho a perder, não importa com o que eu romperei, não importa. Não importa as relações familiares, porque elas não tiveram lugar em sua reflexão para a sua decisão. Não importam os vínculos interpessoais, porque não valem nada. Não importam as alianças assumidas, porque não valem nada. Os compromissos empenhados é nada. As tradições que lhe foram impostas, nada. A vontade de Deus, nada. Então, tudo não valia nada. Então, ele chuta o balde, com perdão da expressão. Sarta de banda. E vai viver a sua vida louca. A vida é curta, irmão. Lá é diferente. Aqui, lá é melhor. Entenda, querido. Os nossos desejos podem ser diametralmente diferentes da vontade de Deus. Amém? Profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, um texto muito conhecido. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É por isso que Jesus diz, filho meu, dá-me o teu coração, fala em toda a sua palavra, fala em toda a Bíblia. Dá-me o seu coração, porque nós não damos conta do nosso coração e precisamos entregar o nosso coração caído na mão daquele que dá conta. O coração é termo bíblico para o lugar onde nascem os desejos. O coração é o termo bíblico para o centro das nossas volições, das nossas vontades, dos nossos quereres. Mas já, queridos, que nós não conseguimos controlar o surgimento dos desejos no coração, porque o coração é caído, ainda temos a obrigação de não nos deixarmos seduzir por eles. Nós temos a obrigação de não deixarmos que esses maus desejos se instalem em nossa vida e tragam o caos.
Por isso que se diz com muita certeza, no adágio popular, deseja uma coisa que dá e passa, então espera passar. Espera passar, que vai passar. Amém? Não se alimente daquilo que não é a vontade de Deus. Você percebe o que Jesus está a fazer? Percebe? Ele está a apresentar a história do desejo do coração caído de um rapaz, de uma loucura que ganhou dimensão e profundidade tais que roubaram a vida do rapaz. Essa é a história de um moço que se entregou à fábula da vida extrema, sem entender que logo chegaria a conta. Ouça, a vida sempre traz a conta. E às vezes a fatura é alta. Então, antes de se envolver com os desejos do seu coração, investigue-os à luz da palavra do Senhor. Fala com Jesus: Senhor, Jesus, me ajuda. Porque eu não dou conta sozinho com esse coração caído. Terceiro conselho: cuidado com os desejos maus que roubam a sua visão. O texto lido apresenta uma perda de visão. O jovem deixou de ver as coisas que de fato importavam, coisas que já falamos aqui, o convívio com o pai, com o irmão, com a família, com os amigos, com a casa e tantas outras coisas mais. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu. Ele não sopesou as coisas. Não. Ele partiu para uma terra distante porque ninguém podia interferir. Ninguém. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele estava com a ideia fixa de que ele poderia ter a liberdade plena, e com a liberdade plena, a felicidade. Eu gosto muito de um texto do Machado de Assis, quando ele diz: Deus me livre de uma ideia fixa. Deus me livre. Nós conhecemos uma família muito querida, que faz parte da nossa história familiar, que ele ouviu dizer que em determinado lugar, em determinada área, em determinada terra, lá no interior da Bahia, havia uma grande pedra de cristal, um eixo, né, um diâmetro de mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e essa pedra teria mais ou menos 100, 150 metros de comprimento, o que valeria uma fortuna. Então ele vendeu o caminhão, ele vendeu tudo que ele tinha para procurar essa pedra. E procurou, e foi acabando com tudo e nunca achou a pedra. Às vezes o inimigo semeia ideias fixas na nossa cabeça. E nós precisamos entender, é essa a vontade de Deus, ou será que não é alguma coisa que nasceu no meu coração caído, ou então algo que foi semeado no meu coração caído pelo próprio maligno? O jovem, então, rompia com um sistema que lhe garantia vida saudável e se associava voluntariamente a um novo sistema, um sistema pérfido, onde estão presentes apenas os amigos de ocasião. Aqueles que só permanecem quando tudo está bem e enquanto há dinheiro. E não demorou muito, queridos, para o rapaz perceber que logo aqueles novos e oportunistas amigos lhe virariam as costas. Triste sina de um triste rapaz. Que essa não seja a nossa história, queridos. Amém? O jovem havia perdido a visão da importância da família, assim como muitos perdem a visão da importância do casamento, como muitos perdem a importância da presença dos pais em suas vidas e não conseguem perdoar jamais, às vezes, algo que aconteceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Não perdoo meu pai, não perdoo minha mãe, não perdoo. É o filho pródigo que se afasta da vontade do Senhor. É o filho pródigo que perde a dignidade. É o filho pródigo que sai da igreja. É o filho pródigo que finalmente busca se afastar da presença de Deus e ao lado de Adão e de Eva se escondem.
Mas eis que o Senhor volta, queridos. Amém? Louvado seja o Senhor. E no final ele não encontra a liberdade absoluta, plena que tanto queria, mas ele encontra o cárcere, a masmorra existencial, a clausura da dor, a agonia do desespero. A perda da identidade, não se via mais filho do Pai. E no final, tanto sofrimento e tanta dor que poderiam ter sido evitados. Por favor, me responda, querido. Você quer de fato ser livre assim? Ou você quer se livrar de alguém? Quando nossas motivações não são questionadas à luz da palavra de Deus, inexoravelmente nos tornaremos escravos de algo ou de alguém. E o jovem se tornou escravo de sua própria liberdade. Aquilo que lhe parecia virtude era, na realidade, um vício. E o seu fim foi tornar-se escravo de um estranho. Compreenda. Nenhum de nós precisa comer a lavagem dos porcos de ninguém. Amém? Nenhum de nós precisa viver sem dignidade. Satanás está a roubar os bons desejos do coração e, em troca, oferece a lavagem de porcos, e muitos de nós estamos aceitando sem qualquer questionamento. Quantos sonhos de casamento perante o altar do Senhor são abandonados por causa de uma gravidez indesejada, fruto da inconsequência juvenil. Daí a vida de repente vira de cabeça para baixo. Porque não foi possível esperar. Ouça. Nenhum de nós, repito, nenhum de nós precisa comer o pão que o diabo amassou, enquanto temos o pão da vida que desceu do céu e que está à nossa disposição. Era isso que Jesus estava dizendo naqueles dias. E é isto que Jesus está dizendo hoje. Louvado seja o Senhor. Quarto e último conselho. Cuidado. Um mau desejo vem sempre acompanhado de outro pior. Um mau desejo vem sempre acompanhado de algo pior. Vamos fazer um esforço exegético aqui? Amém? Um exercício? Versículos 12 e 13, mais uma vez. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Qual foi o primeiro desejo do rapaz? Receber a herança, a sua parte da herança. Qual foi o segundo? Sair da casa do pai. Qual foi o terceiro? Partir para uma terra distante. Quarto desejo: viver dissolutamente, sem regras, sem pressões. Qual foi o quinto? Consumir tudo o que tinha. Uma vida sem limites. E o sexto desejo: fartar-se da comida dos porcos. Vocês percebem uma espiral em descendência? Ele vai descendo, 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 como Jonas, que ouvimos de manhã, que desce para Jope, entra no navio, compra uma passagem para Nínive, desce para o porão do navio, é jogado no mar, desce para o abismo. E às vezes a vida da pessoa vai se tornando uma descendente, uma espiral em descendente, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, porque um mau desejo sempre vem acompanhado de outro mau desejo. E muitas vezes pior.
Perceba, querido, há uma escala nefasta e terrível que arremessou o jovem para a lama existencial, ao ponto de se sujeitar a um tratamento vil e desumano. O Salmo 42, versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. E o Salmo 107, versículos 17 e 19, repito, e gostaria que você guardasse esse salmo. Salmo 107, versículos 17 e 19. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Nós temos a opção da bênção e da maldição, mas às vezes nós queremos a maldição. Sabendo aquilo que vai acontecer na nossa vida, sabendo das consequências, mesmo assim queremos a maldição. E aí, gente? Depois não adianta lamentar. Compreenda, uma decisão errada irremediavelmente levará a consequências indesejadas. Mas percebam também que o jovem demorou a entender o que se passava em sua vida, se submetendo à associação de um homem iníquo, que lhe fez tanto mal. Versículo 15 vai dizer, então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. O cidadão não deixou que o jovem ficasse em sua casa, não. É claro que não. Na minha casa? Eu vou te mandar para os campos para cuidar de porcos. Mas a casa do meu pai eu nunca cuidei de porcos. Pois é, agora você vai ter que cuidar. Poxa, mas na minha vida eu nunca sofri isso, eu nunca passei por essa vergonha, por esse vexame, nunca. Pois é, agora chegou. Fruto de uma decisão. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Ele vai ceifar. E o cidadão abusou daquele rapaz, não foi? Não dava comida, nem comida de porco. Agora, porque o rapaz se submeteu a isso? Talvez por causa do seu orgulho, do orgulho de ter voltado para a casa de seu pai, com as mãos vazias, sujo, mal cheiroso, arrasado, quebrado, moído. Aquela bela figura que saiu de casa altaneira, cheia de si, agora não passava de uma silhueta esquálida, de uma pintura medonha, de um ser bizarro, de uma caricatura nefasta, maltratada pela vida. E de lá, queridos, do fundo do poço existencial onde se encontrava, o jovem conheceu as frustrações da vida. A pessoa que poderia ter sido e não foi. O filho que deveria honrar o pai, mas não honrou. O bem que poderia ter vivido, mas não viveu. As coisas que poderia ter alcançado, mas não alcançou. O tempo passou para o rapaz, assim como o tempo passa para nós. O dia que nós perdemos, nunca mais o teremos de volta. Nunca mais. Eu gostaria de concluir este sermão dizendo que o sermão de hoje é para você que está à beira de tomar decisões que não foram submetidas à vontade de Deus. O sermão desta noite é para você que se sente como se estivesse preso a uma masmorra, a um cárcere, a uma prisão. Mas você está mesmo preso? É verdade isto? Talvez você já tenha tomado uma decisão ruim, com base em desejos maus do seu coração, que ao longo do tempo se revelaram ruins, terríveis até, e que por isso você se veja frustrado e já não saiba o que fazer. Ouça. Hoje Deus te concede a verdadeira liberdade para retornar. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, caindo em si,
caindo em si. O Espírito Santo, nós aprendemos pela palavra, é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo tocou no coração daquele jovem da parábola. Tocou no nosso coração, no meu coração e no seu coração. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Que Deus te ajude a cair em si. Que Deus me ajude a cair em mim. Que Deus nos ajude a entendermos que estamos sujeitos a inúmeras armadilhas do nosso coração caído e que liberdade plena é uma falácia. Graças a Deus pelo Evangelho, queridos. Graças a Deus, porque o Evangelho nos apresenta a possibilidade do retorno. Você que tomou uma decisão errada pode voltar atrás. O Senhor Jesus está te dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não veio contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, a verdadeira liberdade consiste em arrepender-se e voltar atrás e pedir perdão. Louvado seja o Senhor. Somos livres para dizermos sim e para dizermos não, mas tudo isso nos exigirá um preço. Mas você pode dizer sim e retornar à casa do Pai. Você pode dizer sim e retornar no lugar onde caiu. Querido, entenda, o pássaro, ou os pássaros que voam não são livres. Não. Porque liberdade exige responsabilidade. O Senhor está dizendo para você: filho, você precisa ser responsável. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas graças a Deus a parábola termina de uma maneira tão formidável. O filho arrependido que retorna à casa do pai, o pai aguardava o jovem no portão, o abraçou, o beijou, reconstituiu a sua dignidade, a sua autoridade, o trouxe de volta ao lar e alegre o introduziu a festa do retorno. E você sabe de uma coisa, querido? O pai dessa parábola representa Jesus. Ele continua te esperando. Sim. Esse texto é tão interessante porque é um pai que corre. Amém? Quem é Jesus? Jesus é um pai que corre ao seu encontro. Jesus é um pai que corre para te encontrar, para te abraçar, para te beijar, para trocar suas vestes do pecado, para te dar vestes limpas, de pureza, de santidade. O Pai corre ao seu encontro. É Jesus que reconstitui a sua dignidade, o seu nome da família. Louvado seja o Senhor. O jovem caiu nas armadilhas do próprio coração, porque não existe liberdade plena, porque essa nunca foi a vontade de Deus. E ele pagou um preço amargo, até que decidiu retornar. E nós podemos evitar muitas coisas, queridos. Então pense nisto. Pense nisto. E cuidado com as armadilhas do seu coração. Voltar atrás é muitas vezes sinal de humildade, de maturidade e de sabedoria. Pense nisto. E que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, querido.
Senhor, querido eterno Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus conosco, o Senhor que se importa com o drama da nossa vida, o Senhor que se importa com aquilo que se passa em nosso coração, o Senhor que está atento a tudo o que se passa, Senhor. E, Senhor, a Tua palavra foi proclamada nesta noite, eu te peço, que aquilo que por minha incapacidade não foi falado aos corações, o Santo Espírito do Senhor fale diretamente, trazendo convicção. Convicção, Senhor. Tratando, perdoando, convencendo e trazendo de retorno para a Tua casa, Senhor. Senhor, nos ajuda a fugirmos dos maus desejos do coração caído. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores hoje do que ontem, amanhã que hoje. Tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. Então fala a cada coração. E que ao sairmos daquela porta, sejamos novas pessoas tratadas, curadas, transformadas pelo Teu Santo Espírito, mercê do Teu sangue derramado naquela cruz. Faz assim, Senhor. E eis a minha oração sincera, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Aleluia.